Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre o Fluminense campeão brasileiro em 2010 e 2012. Logo depois de ter se livrado milagrosamente do rebaixamento em 2009 e vir de vices da Libertadores em 2008 e Sul-Americana no ano seguinte, a equipe não se classificou para a final do Campeonato Carioca e acabou demitindo o técnico Cuca em 2010. Para o Brasileirão daquele ano, um tricampeão do certame foi contratado pela patrocinadora cogestora do clube na época, Muricy Ramalho, e ele foi o comandante do primeiro título, algo que nem poderia ter acontecido, porque no dia seguinte a quando o Flu alcançou a liderança pela primeira vez no campeonato, a CBF tentou levá-lo para a seleção brasileira. Ele negou o convite, reafirmando sua palavra de seguir no tricolor das Laranjeiras. E o time montado pelo Muricy no Brasileirão em 2010 tinha muitos grandes jogadores a nível de futebol brasileiro para a época. E entre desfalques e reforços, o primeiro protótipo do time do treinador atuava com 3 zagueiros. Vamos ver então essa escalação inicial e depois a gente vai ver como o time se transformou à medida que foi recebendo jogadores voltando de lesão e também alguns reforços de meio de temporada. Ricardo Berna no gol, Leandro Eusébio, Gum e André Luiz eram os 3 zagueiros, Mariano, ala pela direita, Diogo e Diguinho, os 2 volantes, Júlio César, o ala pela esquerda, Dario Conca, o meia atacante, encostando em Emerson Sheik e Washington, o coração valente, os 2 atacantes. Quando o Muricy montou esse 11 base, jogadores como Fred, como Deco, por exemplo, estavam lesionados. E os padrões dessa equipe no 3-5-2 eram os seguintes. O time tinha 3 zagueiros pesados, lentos, não havia nenhum improviso ou jogador de outra posição atuando na primeira linha. Mas a preocupação do Muricy em dar solidez àquele time era grande. Então, à frente dele, os 2 volantes eram jogadores de maior combate na marcação também. Isso deixava os 2 alas muito à vontade para poder atacar. E o craque do time, Dario Conca, despreocupado com a fase defensiva. O Gum era o zagueiro que mais se aventurava no ataque, fosse conduzindo a bola, encostando aqui nos volantes ou nas bolas paradas quando aparecia para aproveitar bem os cruzamentos e bolas alçadas pelo alto. Ele e principalmente o Leandro Eusébio dividiam opiniões, quanto à sua qualidade técnica. Eram jogadores que falhavam bastante, mas que compensavam essa falta de brilho individual com muita raça e muita entrega. O Diogo, ele também fazia esse papel de às vezes se aventurar no ataque. Entre ele e o Diguinho, era ele quem avançava um pouco mais. O Diguinho era aquele primeiro volante mais protetor, mas isso não mudava o fato de que eram 5 jogadores defensivos e 5 jogadores ofensivos, beleza? O Mariano era quase um ponta pela direita. Isso porque o Júlio César muitas vezes apoiava pelo meio. Ele que tinha sido escolhido o melhor jogador do Brasileirão na temporada anterior, melhor lateral esquerdo, melhor jogador de sua posição, atuando pelo Goiás, ele tinha essa facilidade de atacar também por dentro. Isso fazia o time variar o posicionamento para um 3-4-3 num losango. Isso porque o Sheik poderia abrir pela ponta esquerda, deixando o Washington mais isolado no ataque, como centroavante que ele de fato é. Na defesa o time recuava com 5 na primeira linha, os 2 laterais se juntando aos 3 zagueiros, mais os 2 volantes e o Conca e os 2 atacantes ficando mais à frente, mais preservados. Um time de 2010 não havia tanta aquela compactação que existe hoje. Eu sempre vou bater nessa tecla quando falo de times antigos, porque muita gente vê eu falando que isso daqui é inviável nos dias de hoje, e aí quando eu falo que um time jogava assim, querem relembrar, como é que é inviável se esse time assim jogava? A gente está falando de mais de 14 anos, ou quase 14 anos, já que estamos em 2024, esse time é de 2010, na época do Campeonato Brasileiro, segundo turno, segundo semestre do campeonato. Ao ter o elenco mais completo à disposição nas rodadas finais, o Muricy deixou os 3 zagueiros de lado e adotou um 4-2-2-2 que poderia, por vezes, se tornar um 4-2-3-1, beleza? Então, a equipe que o Muricy montou no segundo semestre, no segundo turno do campeonato, foi a seguinte: Ricardo Berna no gol, Mariano, Gum, Leandro Eusébio e Carlinhos na lateral esquerda,
Diguinho e Valência, os dois volantes, Deco e Conca, os dois meias, Fred e Emerson Sheik, os dois atacantes. Já deu para perceber que alguns jogadores perderam suas vagas no 11, né? O Júlio César para o Carlinhos, na lateral esquerda, o Diogo para o Valência, né, na frente da zaga, o Washington para o Fred no ataque, e para a entrada do Deco, o zagueiro sacrificado foi o André Luiz. Aqui os dois laterais continuavam com grande liberdade para atacar, porque os dois volantes continuavam sendo bastante combativos. A entrada do Valência qualificou a saída de bola, manteve Diguinho sendo esse vértice mais avançado de um losango defensivo, digamos assim. Era a famosa saída de bola de 3+1, né? Normalmente o Deco jogava pela direita e o Conca na esquerda, quando eram um 4-2-2-2. Isso porque o Deco era destro, jogando pela direita, o Conca canhoto, jogando pela esquerda. Mas eles trocavam de posição, o Conca se convertia no meio aberto pela direita e o Deco centralizava, o Emerson abria pela ponta esquerda quando o time jogava no 4-2-3-1. Isso dependia muito do adversário, tá? Então a gente via muitas vezes o Conca por aqui, o Deco por aqui e o Sheik por aqui, num 4-2-3-1. No jogo final, contra o Guarani, o Deco foi desfalque e o Muricy escalou o lateral Júlio César no meio campo. Isso fez os padrões do time mudarem para um 4-4-2 com duas linhas de 4. O Emerson ficou mais centralizado junto ao Fred e o Júlio César foi esse winger pela esquerda, enquanto o Conca foi o winger pela direita. Por que isso acontecia? No 4-2-3-1 principalmente. Porque o Mariano era muito ofensivo, o Conca centralizava e dava aqui essa possibilidade dele poder atuar por aqui. Então o time jogava com esses padrões táticos. A campanha do Fluminense no Brasileirão de 2010 foi a seguinte: 71 pontos, 2 de vantagem para o vice-líder Cruzeiro e 3 para o terceiro colocado Corinthians. Os 3, inclusive, chegaram à última rodada com chance de título. Foram 20 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. 62 gols marcados e 36 sofridos. Lembram da análise retrô sobre o Flamengo de 2009, em que eu disse que haviam polêmicas quanto a rivais locais estarem predispostos a entregar resultados para prejudicá-los por não estarem vivos nas principais disputas na última rodada? Também houve algo parecido em 2010. Nas últimas rodadas, o Flu enfrentou o São Paulo e o Palmeiras, e o Corinthians, rival dos dois, estava na briga pelo título. Quanto ao tricolor paulista, a partida foi na 36ª rodada, e o time paulista ainda tinha chances de se classificar para a Libertadores. O Flu venceu por 4-1, abriu o placar, chegou a sofrer um empate no segundo tempo, então meio que essa polêmica passou longe desse jogo. Contra o Palmeiras, na rodada seguinte, o time escalado pelo Verdão não foi com força total. Ainda assim, o Alviverde abriu o placar no comecinho do jogo com um golaço, né, do meio da rua do Diney, mas a virada veio 2-1 e o time foi para a rodada final, precisando de uma vitória simples, né, contra o Guarani, já rebaixado no Engenhão, e venceu por 1-0, gol do Emerson Sheik. O grande destaque individual desse time foi o Dario Conca, que foi escolhido o melhor jogador do Brasileirão, inclusive disputou todas as rodadas da competição. Não foi destaque nem por lesão e nem por suspensão. Em 2011, o Flu não chegou a brigar pelo título brasileiro, mas conseguiu uma vaga direta na Libertadores ao ficar em terceiro lugar na competição. A disputa pelo título ficou mais polarizada entre Corinthians e Vasco. O Flu até tinha chances de chegar até a última rodada vivo, mas acabou perdendo para o Cruz Maltino e a partir daí o clube matematicamente não podia mais alcançar o primeiro lugar. Inclusive é importante dizer que por conta das polêmicas dos campeonatos de 2009 e 2010, a CBF designou, nos anos de 2011 e 2012, que a última rodada, e quando fosse possível na penúltima também, os clássicos seriam disputados. Por isso o Fluminense enfrentou o Vasco na penúltima rodada e foi ali que ele perdeu as chances de ser campeão. E até por isso tivemos jogos como Corinthians e Palmeiras na última rodada, Vasco e Flamengo, Fluminense e Botafogo, São Paulo e Santos, Grêmio e Inter e o histórico Cruzeiro e Atlético, que poderia até decretar o primeiro rebaixamento da Raposa e acabou com uma goleada celeste por 6-1, relembrada até hoje. A ideia era muito boa, pena que não foi mantida por mais de 2 temporadas, e em 2013 ela já foi abolida, beleza? Em 2012 sim, essa ideia foi mantida, o Muricy foi embora ainda em 2011,
O então interino Anderson Moreira assumiu o clube por 2 meses e em junho chegava o técnico Abel Braga, mantido para o ano seguinte. Ele que tinha currículo vencedor, um estilo mais paisão que os jogadores gostavam. Ele recebeu reforços e seu time base era bem diferente da equipe campeã brasileira 2 anos antes. Ainda tinha um plantel considerado o melhor do Brasil naquele ano. Foi campeão carioca em 2012, depois de 7 anos da última conquista, e seu time base, no 4-3-1-2, era o seguinte, galera. Deixa eu só posicionar aqui os jogadores certinho, para poder mostrar para vocês qual era o time base do Fluminense naquele ano. Diego Cavalieri no gol, Bruno, Gum, Leandro Eusébio e o Carlinhos na linha de defesa, Edinho era o primeiro volante, Jean, Deco aqui nos vértices laterais do losango e o Thiago Neves encostando na dupla de ataque, Wellington Nem e Fred. Aquele elenco ainda tinha os volantes Diguinho e Valência, que foram titulares em 2010, o meia Wagner e os atacantes Marco Júnior e Rafael Sobis, também muito importantes para essa conquista. O Cavalieri foi uma das grandes notícias daquele time, foi disparadamente o melhor goleiro da competição, isso lhe rendeu até convocações para a seleção brasileira. O Cavalieri vivia grande fase. O Edinho era o volante que recuava entre os zagueiros para a saída de 3 e liberar a subida dos 2 laterais. Uma peculiaridade era que o Bruno, lateral direito, tinha um suporte maior à sua frente, que era o volante Jean, que por vezes até poderia quebrar um galho e jogar na posição. Era responsável pelas coberturas do Bruno, que quando subia, o Jean recuava e protegia. Porém, mesmo assim, o Bruno não subia tanto, ele ficava mais contido. Isso porque na dupla de ataque, o Wellington Nem era um autêntico ponta-direita. Então era ele quem ficava mais aberto, oferecendo amplitude, profundidade e velocidade daquele lado. Ele que era extremamente rápido, cria de Xerém, esteve emprestado para o Figueirense no ano anterior, fora escolhido jogador revelação do Brasileirão de 2011 e se tornou uma realidade no Flu daquela temporada. Se o lado direito era forte desse jeito, o lado esquerdo também tinha bons jogadores no setor. O Deco, a essa altura da carreira, passou a jogar quase que como um meio armador pela esquerda, né, quase que como um terceiro volante, com essa função de cadenciar o jogo, e abasteceu o ataque com passes. Ele permitia muitos avanços do Carlinhos, né, só que ele não fazia tantas coberturas quanto o Jean na direita. Essa função ficava mais com o Edinho, que era o primeiro volante. Porém, a lentidão, né, do Leandro Eusébio, que também poderia fazer essa cobertura, criava um lado fraco defensivamente, criava um ponto fraco do Fluminense, que era exatamente as costas do Carlinhos, porque o Deco não fazia isso e o Leandro Eusébio, né, era bem lento para isso. Se o Edinho tivesse que fazer essa cobertura, gerava um buraco no meio-campo, beleza? Isso fazia com que o Fluminense tivesse esse ponto fraco. Encostando no ataque, a gente via o Thiago Neves, que por vezes era também usado como um ponta esquerda, ele que estava de volta, né, jogando. Ele que jogou no ano anterior pelo rival, né, pelo Flamengo. Ele era um meio atacante, tinha essa liberdade de aparecer pela esquerda como um falso ponta, compensando a assimetria naquele setor, já que o Nem ficava aqui como um ponta direita. Então o time era realmente assimétrico. O Fred era o centroavante, não tinha aqui um ponta, então o Thiago Neves poderia encostar por ali, beleza? E o Fred foi um capítulo à parte, né, naquele campeonato, naquele Brasileirão, artilheiro com 20 gols, decisivo, chegou a marcar gol de voleio no clássico contra o Flamengo, e aquele era um ano de centenário do Fla-Flu, foi o grande ano de afirmação do camisa 9 como ídolo do Fluminense, ele que sofreu bastante com lesões, né, nos anos anteriores, e também polêmicas fora de campo devido à sua vida noturna movimentada. Ele manteve o foco, se manteve saudável por toda a campanha, foi importantíssimo na conquista do tetracampeonato nacional do Tricolor. A campanha do Fluminense naquele Brasileirão foi a seguinte: 77 pontos, 5 de vantagem para o Galo, de Ronaldinho Gaúcho, que foi o grande adversário do Flu na competição, 22 vitórias, 11 empates e só 5 derrotas, 61 gols marcados e 33 sofridos. Houve uma partida que marcou muito esse campeonato, que foi o confronto direto entre Fluminense e Atlético Mineiro na Arena Independência. E o Galo até venceu esse jogo por 3-2, foi um dos melhores jogos
que eu vi de equipes brasileiras e uma das maiores exibições do Ronaldinho Gaúcho pelo Atlético Mineiro. Jogo emocionante, vitória conquistada aos 44 do segundo tempo e a vantagem do Flu, que naquela altura era de 9 a 6 rodadas do fim, caía para 6. Mas na rodada seguinte o Flu voltou a vencer, o Galo empatou e a vantagem pulou para 8. Depois o Galo voltou a perder e o Flu empatou, o que lhe deu a possibilidade de ser campeão diante do Palmeiras, que brigava para não cair e caiu na 35ª rodada. E o Fluminense venceu por 3-2, 2 gols do Fred, o grande nome daquela competição. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!